Ainda, queridos, sobre o tema liberdade, na sua obra Os Prazeres da Alma, o Espírito Hamed traz uma série de considerações. O assunto é muito amplo, nós vamos pegar só um pequeno pedacinho que eu acho que vale a reflexão. Ele traz uma frase de Voltaire que diz o seguinte: o prazer pela liberdade aumenta à medida que dela se desfruta. Tem pessoas que vivem em regime de verdadeira prisão emocional, física, e nem se dão conta. E na medida que a pessoa adquire... Vocês já viram quando se tem um animal que está há muito tempo aprisionado, quando solta, como ele fica ali temeroso, mas depois ele voa, ele corre para a mata? Nós somos assim, porque nós ainda estamos muito mais próximos do animal que do anjo, né? Então, o prazer pela liberdade aumenta à medida que dela se desfruta, diz Voltaire. Como pano de fundo, Hamed traz isso para a nossa reflexão. Eu comentei no vídeo anterior, né, que também a gente só dá valor à liberdade quando a perde. E nós vimos hoje, estamos vendo pelo mundo uma série de situações em que as pessoas estão perdendo a liberdade e aparentemente não estão se incomodando, até que seja tarde demais. Cada um reflita da melhor maneira sobre isso. Paulo de Tarso diz assim: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Obviamente que aqui Paulo fazia referência a dois tipos de escravidão. Primeiro, né, a física. Mas ele tinha algo muito mais profundo, que é a liberdade do pensar, do sentir, do escolher, do ser. E Hamed, de uma forma muito interessante, ele diz o seguinte, que muitas vezes nós nos escravizamos a partir de certas referências, de certas informações, de certas crenças. A mídia tem feito um trabalho devastador. E todo mundo se rendeu. Então eu trago a palavra da liberdade para que vocês reflitam sobre como querem conduzir sua vida, a vida dos seus filhos, dos seus netos, como querem viver. A rigidez mental, diz Hamed, é uma das formas mais corriqueiras de atrair o sofrimento. E foi isso que nós vimos a mídia fazer, e com respaldo de certas autoridades, e o mundo foi subjugado. Mudança é um mecanismo espiritual através do qual, diz Hamed, Deus assegura a evolução. Quem não evolui fica paralisado, desenvolvendo um verdadeiro entorpecimento interior. Estamos escravizando o pensamento. Não apenas o físico, mas o pensamento. Para transformarmos a vida para melhor, temos que começar a nos mudar por dentro. E para tanto precisamos, inicialmente, desfazer os diversos conceitos equivocados que nos foram transmitidos, muitas vezes de forma não intencional, diz ele, pelos nossos pais, avós, amigos, professores. Hoje nós temos a mídia, né? E todos esses que se utilizam dela de forma desastrosa, desonesta, cruel. E ele faz a ressalva, até mesmo pela literatura de diversas correntes que geram dificuldades de pensamento científico, filosófico, religioso, eu acrescentaria político. Talvez estejamos tão rijos intimamente que sentiremos dificuldade
em dar os primeiros passos rumo à liberdade. Mas, com determinação e com o passar do tempo, tomaremos consciência cada vez mais de como é agradável e realizadora a mudança interior. Aí tudo se tornará mais fácil. Ele basicamente aqui repetiu Joana, dizendo que à medida que o homem se liberta, ele se sente cada vez melhor. E é o que ele também está aqui ratificando. Quando nos desfazemos das crenças inadequadas, morre em nós tudo aquilo que é velho e passamos a reformular ou remodelar novos caminhos, dinamizando a casa mental e ampliando o universo pessoal. Ele faz algumas perguntas a respeito da liberdade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz assim, como diz no Livro dos Espíritos, liberdade é um direito natural. Então, ele faz algumas perguntas. Qual o grau de influência da opinião alheia sobre meus atos e atitudes? Que tal? Quais crenças cooperam para meu bem-estar interior? Se eu tenho crenças que me fazem mais mal do que bem, será que não está no momento de mudá-las? O que me dificulta ter suficiente autonomia para tomar minhas próprias decisões? Será que a nossa vida está sendo tolhida por outros? Que muitas vezes não tem nenhum interesse na nossa felicidade, na nossa liberdade? O que me impede de desfrutar uma vida plena? Pergunta ele. Hoje você está preso em casa? Será que as razões que o prendem em casa são verdadeiras? Se respaldam de fato na ciência ou é apenas um arremedo de ciência, uma manipulação? Por que costumo fingir para agradar aos outros? Qual a razão de manter minha reputação alicerçada em um modelo exemplar? Aqui ele não está propondo aqui que sejamos maus ou equivocados. Ele está dizendo o seguinte, às vezes a gente faz um esforço enorme para parecer perfeito e nós estamos muito longe da perfeição. E admitir certas dificuldades que ainda temos faz parte de um processo que vai nos dar mais autonomia se a gente, tirando de nós o peso, a responsabilidade de se apresentar sempre de forma perfeita. Nós não somos perfeitos. E ser perfeito o tempo todo é um peso absurdo que acaba cortando a nossa liberdade, a espontaneidade. Meus conceitos atuais facilitam a minha autoconfiança ou me jogam para baixo? Na realidade, diz ele, o livre-arbítrio, a liberdade de agir e de pensar, ele nos concede o poder de mudar nossas ideias, modelos, concepções ou pensamentos. E optar. Nós podemos optar por crenças mais apropriadas ou favoráveis ao desenvolvimento de uma nova concepção do nosso universo interior e exterior. Então ele faz uma conclamação nossa à liberdade, a exercitarmos o nosso senso de liberdade, iniciando pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e, com certeza, para garantir a nossa liberdade física. Reflitamos.